Tendo anteriormente estudado o Pentateuco, os 5 livros que compõem o Pentateuco, vamos estar a partir de hoje estudando Josué. Passamos agora ao estudo das Sagradas Escrituras no livro de Josué. Temos terminado há pouco o estudo do Pentateuco, quando concluímos todos aqueles livros primeiros com a morte de Moisés e o encargo de dirigir o povo a Josué, e o povo já perto, bem perto da terra prometida, em terras de Moabe, perto do rio Jordão. E o livro que temos, chamado Josué, porque este mesmo seguidor de Moisés, discípulo e servo de Moisés, que segue trazendo as narrativas todas do que vai acontecendo e liderando o povo na conquista da terra prometida. Naturalmente, entende-se que quem escreveu esse livro de Josué foi o próprio Josué, tirando-se, naturalmente, o registro último do livro quando vai falar da sua própria morte, a morte de Josué. Assim como, normalmente, todos os estudiosos defendem e declaram que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, mas se Moisés escreveu o Pentateuco, lógico, se faz exceção do último capítulo de Deuteronômio, por exemplo, que narra a sua própria morte. Ele não poderia estar escrevendo esse fato e o que sucedeu, e ali está registrado em Deuteronômio. Isso mostra que sempre Deus tinha algum servo dele que estava complementando os registros e assim fazendo a história de Israel ser colocada de tal forma em livros para chegar até nós milênios depois de tudo aquilo que aconteceu. Josué, como todos nós sabemos, é um nome que é relacionado também com o próprio nome de Jesus. Observe que a pronúncia através dos milênios vai trocando. Josué tinha que ser praticamente a pronúncia do nome de Jesus, porque os dois nomes significam a mesma coisa. Significa Jeová é Salvador, ou a salvação é de Jeová. Em pequenas palavras ou poucas letras, Josué, Jeová é Salvador. E assim, vamos observar este livro que complementa a narrativa da obra de Deus para com o seu povo, figura daquilo que hoje nós vivemos. Na verdade, Moisés tirou o povo da terra do Egito, conduzindo pelo deserto, e agora a conclusão do povo entrando na terra prometida. Observe que essa é a nossa história. O que vimos até agora é aquilo que estamos, na verdade, vivendo. E vai ter continuidade na sequência dos dias à frente no nosso viver. Porque também o Senhor Jesus, figurado ali em Moisés, nos tirou deste mundo, o Egito, nos tem conduzido através deste deserto. Os anos passam, muitos anos, 40 anos, é o simbólico. Alguns têm mais, alguns têm uma carreira menor, mas espiritualmente, em figura, todos estaremos percorrendo o deserto no período de 40 anos. E o que falta para nós é que o mesmo Jesus, agora figurado em Josué, esteja conosco fazendo a travessia do Jordão e a entrada nos lugares celestiais. Aí está a figura do Pentateuco e de Josué. Mas a história tem outra sequência, porque, na verdade, são figuras, e a realidade estamos vivendo, e vamos alcançar os céus quando não mais haverá todas essas lutas que nós estamos vendo aqui, mas sim haverá a posse
da terra prometida, os céus. Entrando, portanto, agora no primeiro capítulo do livro de Josué, um livro que temos distribuído em 24 capítulos, sempre lembrando que essa divisão em capítulos e os tópicos que na Bíblia aparecem, dando títulos a pequenos trechos, isso não é do original. No tempo seguinte, alguém teve preocupação de tomar a palavra de Deus e colocar dividido em capítulos, depois em versículos, para poder se referir com mais precisão a um texto, a uma frase, a alguma coisa de uma forma mais determinativa e direta. Assim, a história é contínua. Vamos ver, portanto, no primeiro capítulo, as primeiras palavras, que não são um registro de alguma coisa acontecendo em especial, mas sim uma palavra do próprio Deus para Josué. E este texto, primeiro até o verso 9, é um dos textos mais importantes, bonitos, que nós temos de Deus falando com Josué naquele momento. Momento parece talvez crítico para muitos, momento importante de passar a conquista da terra prometida, e o líder reconhecido de tantas décadas não estava mais. Outro líder assumiu. Politicamente, vamos dizer, seria um impasse, uma crise. Mas Deus estava ali, e Deus vai cooperando com Josué para esta oportunidade, esse momento muito especial do povo. E assim, lendo já o primeiro verso, diz a palavra: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Façamos uma pausa. Deus falando, consolando, firmando, trazendo confiança a Josué, em simples palavras que seriam bastante. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Falar isso com Josué já era mais que suficiente. Como Deus foi tremendamente com Moisés. Essas palavras bastavam. Qualquer dificuldade que aparecesse, o mesmo Deus que operou com Moisés em muitas e muitas oportunidades, seria assim também com Josué. Assim, Josué estava consolado. Observe que Deus fala aquela palavra: onde pisar a planta do vosso pé, te tenho dado. E o limite, vamos entender este limite, e o livro de Josué fala muito da parte geográfica, da distribuição das terras, dos limites todos das diversas tribos, vamos ver daqui a pouco, na continuidade do estudo, mas, de um modo geral, o Israel começa praticamente ao término do deserto do Sinai, ao sul, e avança em um território que sobe, atingindo o Líbano, Monte Hermon, avançando em território que hoje talvez fosse Síria, e chegando ao limite da Mesopotâmia, o rio Eufrates. Observe que a extensão é considerável. Não é a extensão que hoje vemos politicamente de um Israel
descendência de Abraão segundo a carne, morando na Palestina. Não, a extensão é enorme. Não tão significativa esta extensão diante de todo o planeta Terra e de muitas outras áreas grandes que existem no mundo. Mas era uma área muito nobre. Passagem de Ásia, África e Europa, estava tudo por ali. Uma terra sempre, vamos dizer assim, no meio, como pivô de todos os acontecimentos na face da terra. Há quem diga que Jerusalém, Israel, é como que o centro do mundo, geograficamente falando. Hoje é que se percebe isso, com a visão global do planeta Terra. Mas já era o plano de Deus, colocando o centro de tudo no seu propósito, na sua obra, ali com o povo de Israel e com Jerusalém. À direita, o limite era naturalmente o mar Salgado, o Mar Morto, e o Rio Jordão, estendendo-se ao norte, e à esquerda, o chamado Grande Mar, que era o Mediterrâneo. Observem que toda vez que na Bíblia fala o Grande Mar, geograficamente é o Mediterrâneo. Mas nós temos hoje ciência de mares muito maiores do que o Mediterrâneo. O Atlântico, o Índico, o Pacífico, muitas vezes maior do que o Mediterrâneo. Mas naquela ocasião, toda a história estava resumida naquele teor de ligação Europa, Ásia e África. Vamos continuar um pouco mais, encerrando esse assunto dos primeiros versos, dizendo que só mesmo com Salomão é que este território de Deus para o seu povo Israel foi alcançado. Só no apogeu da glória de Israel com Salomão. Fora disso, o povo nunca teve toda a terra, como depois perdeu, e hoje o que se entende de Israel é um território muito pequeno em relação ao prometido. Porque também o tempo das figuras acabou, né? E a extensão plena da terra refere-se aos lugares celestiais. Continuando nas primeiras palavras, os primeiros versos, tendo Deus falado no verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, Deus continua a exortar, incentivar a Josué, agora de uma forma mais específica, dizendo, verso 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus sendo com Josué. Mas observe, isso não dispensa o cuidado de estar envolvido continuamente, o máximo possível, com a palavra de Deus. Sendo líder, aí sim, muito mais, deveria ter cuidado com a palavra. Mesma ordem que o Senhor dava para os juízes, também para os reis, que a prosperidade, o comportar-se de forma correta e ter sucesso, dependia de ter uma relação mais estreita, mais contínua com a palavra de Deus. Se para Josué Deus falou assim, imagine para cada um de nós nos tempos tão difíceis que hoje vivemos. Pelo que considero, um estudo como este das Sagradas Escrituras é muito importante, precisamos estar atentos. Parece histórias, mas são realizações de Deus. É história sim do passado, mas história para ser nossa história também no presente, na realidade dos nossos dias também. E assim Josué
tem todo este incentivo da parte de Deus e vai ter o prosseguimento de Josué, então, partindo para os fatos seguintes que levarão ou culminarão com a conquista da terra. O que vemos em seguida, no verso, por exemplo, 11, não vou estar lendo, só citando, a ordem que Josué, melhor dizendo, disse ao povo, que dentro de 3 dias estariam passando o Rio Jordão. Então a distância já era pouca, 3 dias do tempo que eles tinham em conta de caminhada para chegar lá. O verso 12 e mais alguns versos à frente, Josué reúne os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, aqueles que tinham ganhado já terra antes do Jordão, lembrando, olha, teve um pacto com Moisés, vocês vão deixar as suas crianças, as suas mulheres, o seu gado aqui antes do Jordão, mas vocês armados, os homens de guerra, têm que ir à frente. E depois da terra estar conquistada, é que vocês poderão retornar a esta terra e às suas famílias. E nesses versos aqui, encontramos todos os homens armados prontos, dizendo, vamos sim, vamos cumprir aquilo que tratamos. E no verso 17 dizem ainda, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. E também declararam, verso 18, todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Aí estão essas 2,5 tribos já prontas, animadas e dando voto de confiança em Josué e se expondo até a situação de morte, mas obedeceriam a Josué em tudo na caminhada que tinham que seguir. Capítulo 2, entramos agora com a história dos espias que são mandados por Josué para verificar a terra. Como um líder, ele faz este trabalho, quer saber notícias do outro lado. E o alvo é Jericó. Como é a cidade de Jericó? Primeira cidade que teremos que conquistar na entrada da terra prometida. Não tinham ainda atravessado o Jordão, mas antecipadamente espias já são enviados para Jericó. E segue-se uma história aqui que podemos estar considerando de uma forma rápida, em poucas palavras. Os espias vão para Jericó, vão até uma estalagem, um lugar de pouso, uma hospedagem, e ali se detém numa posse, estalagem, hotel, pousada, nomes que nós poderíamos dar hoje, casa de uma mulher chamada Raabe. Aqui a escritura coloca mulher prostituta, cujo nome era Raabe. E ali dormem, e ali estão como que espiando a terra. Quando nós lemos uma palavra assim, né, parece grave, né? Raabe, mulher prostituta. Ainda mais quando depois vamos ver que é uma mulher que é citada nas Sagradas Escrituras como mulher de fé. Mas vamos devagar. Raabe, mulher prostituta. Os estudiosos, diversos livros que consideram esse ponto, dizem que a tradução da palavra é essa mesma, não tem por onde fugir. Agora, é que naquele tempo, num povo de Canaã, que estava sendo até mesmo amaldiçoado e sendo entregue ao extermínio por causa do mau comportamento, não era nada extraordinário termos uma mulher desta forma. Tanto que não se cita que ela tivesse marido ou coisa alguma. Não fala de uma família em termos de esposo, de filhos, coisa alguma. E aquilo era comum no tempo passado. Mas, não agravando isso, porque o que importa não é o que ela era naquela ocasião, mas aquilo que ela manifestou
em relação ao povo de Israel e ao conhecimento que teve de um Deus que conduzia um povo pelo deserto e que agora estava prestes a entrar em Canaã. Tanto assim que estranhos em Jericó, aquilo logo chegou aos ouvidos do rei e já se perceberam, deve ser gente de Israel espionando a terra. Vão atrás de Raabe, procurando aqueles que tinham dormido na sua casa, e ela, com mentira, diz que não estavam mais lá, que ao escurecer já foram embora, quando na verdade ela mesma, Raabe, os tinha escondido no telhado, dizendo: fica aqui escondido porque já estão te procurando. Ela não denunciou, escondeu. Se colocou do lado de Israel e contra a sua própria nação e cidade, em Jericó. Indo os mensageiros do rei embora, saindo procurando os espias por fora mesmo da cidade, aí então ela chega e apresenta aos espias o seu sentimento, a sua decisão. Isto está no verso 9 e versos seguintes que vamos ler no capítulo 2. Acompanhe, diz assim: e disse Raabe aos homens: bem sei que o Senhor, que seria a palavra Jeová, vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então a mulher entendeu. Havia em Israel um Deus verdadeiro, um Deus mesmo, superior a todos os deuses que se poderia conhecer e ter notícia na face da terra. Um Deus que operava em favor de um povo. É aquilo que Moisés tinha dito lá atrás em Deuteronômio: os povos vão se espantar com vocês, dizendo: que povo é esse que tem Deus tão chegado e pronto a agir em favor deles? Então essa mulher estava na história, estava no conhecimento, e entre endurecer-se contra Deus, ela tomou posição por Deus. Ela também esteve no tempo do vale da decisão, para decidir-se, e se decidiu pelo lado certo, pelo lado de Deus. Observe que a grandeza não é de Israel, a grandeza é do Deus de Israel. É quando então agora ela apresenta um pedido, verso 12: agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor vosso Deus, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Ele já apresentou o pedido: livrei vocês, vocês vão tomar a cidade, é certo, mas façam um pedido: a minha vida e dos meus parentes. E observem que os espias concordam em gratidão e reconhecimento de tudo que estavam sendo livres, e dizem eles para ela, verso 14: então aqueles homens responderam-lhe, falaram a Raabe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Se não denunciardes esse nosso negócio, será pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Aí, verso 17, 18, eles apresentam uma condição: tão somente que quando viemos contra a cidade, todos aqueles que você quiser livrar, têm que estar contigo nesta casa. E descendo Raabe
aqueles espias pela janela, porque a sua casa ficava sobre a muralha, junto já à parte externa da cidade, descendo os espias por uma corda, eles falaram, esta corda, este cordão, que no caso era de escarlate, uma cor caracterizada, visível, púrpura, como vermelho, violeta. Então, este cordão tem que estar sobre a janela quando nós viermos, para ficar identificado a casa e todos os seus parentes juntos. E assim, ela mesma, Raabe, dá orientação aos espias como fazer para, saindo da cidade, não serem pegos pelos que estavam rondando a região, dizendo que ficassem escondidos na montanha 3 dias, e ao terceiro dia poderia ir embora, porque aquela patrulha de busca já deveria estar de volta, e eles estariam livres, retornando a Israel. É isso que nós encontramos no capítulo 2. Raabe. Raabe, que lembremos, em Hebreus capítulo 11, verso 31, aponta: a semelhança de muitos heróis da fé, Raabe é apontado como uma mulher de fé também, no sentido que soube escolher o correto, teve fé de que Deus iria de fato cumprir a sua palavra, trazendo domínio sobre aquela região e que poderia dar continuidade de vida. Mulher de fé. Todas as demais palavras que poderiam ser, vamos dizer assim, negativas a respeito de Raabe, quanto ao fato de ser chamada mulher prostituta, de ter mentido, de ter traído o seu povo e tantas coisas mais, entretanto, fica a justiça sobre ela no fato de reconhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Portanto, observe, irmãos, nenhum de nós, na verdade, temos mérito algum, ou tivéssemos, talvez, muitas razões para nos envergonharmos. Mas, entretanto, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não temos nada que nos gloriar em nós mesmos, mas temos um trunfo grande, que é Jesus Cristo dado por nós até a situação de morte. Continuando, entrando no capítulo 3, a palavra vai falar para nós da decisão de Josué definitivamente entrar na terra prometida. Primeira coisa, verso 1, mostra que eles estavam um pouco mais afastados e eles se chegam à margem do Jordão, porque diz a palavra no verso 1, levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Um pouco afastado, chego até a margem do rio Jordão. Verso 5. Chegando o tempo, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué estava confiante que Deus seria com eles na entrada da conquista da terra prometida. Agora, outra vez Deus intervindo, quando no verso 7 Deus fala com Josué, e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Até então, palavras, promessas. Mas agora Deus disse: amanhã o povo vai ver que eu sou contigo. E vão te respeitar como respeitaram Moisés anteriormente. Nesse ponto, agora, depois de Deus ter falado, é Josué que vai falar ao povo, quando vai dizer para eles, no verso 10, disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, e segue algumas palavras mais. Mas como? Voltemos ao verso 10. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós,
Como? Verso 13, vem a explicação. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. Paremos. Então, de alguma forma, Josué sabia o que estava para acontecer. Não temos registro que Deus tenha contado para ele os detalhes, mas ele está dizendo para o povo que ia suceder. O costume, a arca levada pelos sacerdotes caminhando, conduzindo o povo seguindo. E como os sacerdotes iam na frente, ao pisar nas águas, ao molhar a planta dos pés nas águas do Jordão, as águas iam parar de correr. O que ali estava ia continuar descendo, e o rio ia secar. E o que vinha ia juntar-se no monte, à direita, em algum lugar além. Então, esse é o sinal. Atravessariam o rio Jordão a pé enxuto. Assim como Deus abriu o mar vermelho para passarem na liderança de Moisés, Deus agora deu uma figura semelhante. Vamos passar o rio Jordão também a pé enxuto. Não é coisa de homem, é coisa do próprio Deus. É ali representado com a arca da aliança à frente e o Jordão secando-se daquele ponto para baixo. Continua a palavra dizendo, verso 15, quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Verso 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. E os sacerdotes que traziam a arca, diz o verso 17, pararam em pleno Jordão, no leito do Jordão, e ali ficaram, se detiveram. Então observa, vamos entender como que visualizar o que estava acontecendo. O povo começou a marchar em direção ao Jordão. Observa que Deus pode fazer muitas coisas e de muitas formas, mas aqui está de uma forma particular. Eles foram marchando, indo para o Rio Jordão. Vamos dizer assim, a 100 metros de distância, o rio está lá, transbordando, era época de cheia. Imagine as águas revoltas do Rio Jordão em enchente, na época das águas. E o rio ficou no mesmo lugar, andando 50 metros, e o rio continuou no mesmo lugar. Na mesma quantidade de água, transbordando. Caminhando mais, 10 metros, as águas continuam do mesmo jeito. Pode ser que muita gente for recuar, não está abrindo não. O Rio Jordão não secou não, mas a ordem era qual? Caminhar, na hora que tocasse nas águas, elas iriam parar. E assim os sacerdotes avançaram dos 10 metros 5, dos 5 os 2 o 1, e na hora que colocaram o pé, molhando a planta dos pés, pronto, separou o rio de correr. Imagine como seria isso. Pare diante de um rio transbordante em época de cheia para ver como é que é. Que fenômeno. Mas não é antes. A fé tem que ser exercida até ao final. Muita gente caminha em direção ao Jordão, quero dizer, mas quer que o Jordão já esteja seco antecipadamente. Muitas vezes, irmãos, a obra que Deus quer na nossa vida é numa exigência de fé que nós vamos até tocar nas águas. Aí elas vão abrir. E muitos de nós, em algum processo de fé, pedindo a Deus uma cura, uma resposta, uma solução, a gente vai, mas não vê nada acontecendo, para. Não é para parar. É para continuar em fé até molhar as águas no Jordão, até chegar o momento cruciante do problema.
Deus tem um momento certo de agir. Não espere que o Rio Jordão vai secar quando você estiver a 1 quilômetro de distância, não. Você tem que estar lá. Muitos consideram que aqui está uma figura também daquele momento do final da nossa caminhada no deserto. Quando nós formos entrar na terra prometida, os céus, o que é que está nesse meio termo? Após o deserto e antes da terra prometida, os céus. Observe que é a morte. Tão somente pela morte, o cessar a vida nesse tempo, é que nós temos alcance a outra vida. Mas nessa travessia, figuradamente, do Jordão, Deus estará presente, tirando o terror das trevas, o terror da morte, o terror da dúvida do que virá depois, para termos certeza. A morte será somente uma passagem desta existência, terminando o deserto e começando uma vida nova nos lugares da habitação de Deus à eternidade. Aí está para nós. Por isso que no hino da harpa se canta assim: quando passarmos o Jordão, nós veremos. Veremos sim Canaã, a terra prometida, os céus. Veremos também o Senhor ali do lado, sustentando toda a situação para passarmos em paz. Continuando um pouco mais, no capítulo 4, ainda neste registro da passagem do Rio Jordão, algo como falamos antes, é uma repetição do milagre da travessia do Mar Vermelho, o Senhor confirmando e exaltando, enchendo de confiança e autoridade o líder que ele colocou. Nós temos que também ordens novas aparecem com respeito a testemunhos. Lá no local onde os sacerdotes colocaram os pés no meio do leito, deveriam colocar 12 pedras, como que empilhadas em um marco, testemunho de que Deus esteve ali fazendo secar o Rio Jordão para que eles passassem. E em seguida também, as pedras 12 outras seriam levantadas em monumento numa outra região para ficar gravado, para que no futuro, quando os filhos de Israel, nas gerações seguintes, perguntassem que monumento é esse, eles poderiam dizer: essas 12 pedras foram as pedras tiradas do meio do leito do Rio Jordão, na ocasião em que Deus fez o povo de Israel atravessar o Rio Jordão a pé enxuto, detendo ele as águas em montão de um lado e deixando-as escorrer do outro lado, na continuação do seu leito. Isso nós vemos aqui falado. No verso 6 do capítulo 4, se diz: para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. E a história seria sempre a mesma. De geração em geração, um testemunho, um marco, para que se lembrasse daquilo que Deus tinha feito. O interessante, verso 9, leio: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto. E ali estão até o dia de hoje. Paremos. O dia de hoje é o dia que aquilo foi escrito. Não posso dizer que até esta data da nossa vida, essas pedras, esses monumentos estejam lá. Mas vamos tomar um modelo, irmãos. Foi Deus que teve esse cuidado. E nós precisamos estar considerando todos os momentos, todas as oportunidades em que Deus trabalhou na nossa vida, em livramento, em prodígio, em sinais evidentes, em palavras que nos deu, em visões, em sonhos, coisas que o Senhor fez, e colocar isso como um marco de Deus operando na nossa vida, para que no futuro, nós mesmos, olhando para aquela lembrança daquele fato, possamos dizer: ah, Deus foi comigo,
me fazendo atravessar o Rio Jordão, ou uma dificuldade qualquer, ou outra situação que poderia ter como resposta de Deus. Então, para nós mesmos seria como reforço da nossa fé para tomarmos ânimo e continuarmos a carreira da caminhada com o Senhor. Como também os fatos que Deus fez na nossa vida são como marcos. Devemos ter essas pedras para testificar aos nossos filhos, às gerações seguintes, aquilo que Deus fez na nossa vida, para que eles tenham fé em Deus, através do testemunho da obra realizada no nosso viver. E eles lá terão também a sua oportunidade de Deus falar com eles, Deus operar na vida deles, e eles lá também levantarão um dia as suas 12 pedras. Pergunta agora para cada um de nós que estamos aqui. Nós já temos as nossas pedras em marco e monumento na nossa vida? Precisamos ter. E na verdade, são tantas vezes que Deus fala conosco, opera em nosso meio, na nossa vida, que nós precisamos ter uma série de monumentos. Porque não é uma vez só que Deus opera, são muitas e muitas vezes. Se cumprirmos o Salmo 103, que diz, para nós não esquecermos nenhum de seus benefícios, então, na verdade, nós temos na corrida da nossa vida muitos marcos levantados. Os irmãos já têm observado isso? Não esqueça. Deixe esses marcos bem notórios, como pedras levantadas em monumento. Testemunho da obra de Deus na nossa vida. É a nossa força, é aquilo que nos dá confiança, certeza de vitória no futuro, e também para o bem das gerações que nos seguem, em nossos filhos e naqueles que também são conduzidos ao Senhor Jesus pela palavra que nós lhes anunciamos. Tudo isso está no capítulo 4, da parte do registro da travessia do Jordão. E com detalhe que essas palavras que lemos há pouco, no verso 9, e outros versos mais, também são repetidos mais à frente, quando no verso 21, isso é colocado de novo, dizendo, quando vossos filhos, verso 21, perguntarem, dizendo, que significam essas pedras? Aqui, Josué dá um relatório mais completo, não fala só do Jordão, não. A história vem um pouquinho mais. Verso 23, a resposta deveria ser essa. Porque o Senhor, vosso Deus, verso 23, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, que fez secar perante vós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Então essa palavra é repetida 2 vezes, só que ao final é com um pouco mais de ênfase, lembrando da travessia do Mar Vermelho e também para testemunho a todos os povos, todos aqueles que sabem da obra de Deus na nossa vida, para eles também o nosso marco é marco para eles também. Eles têm conhecimento disso porque eles, queiram ou não queiram, ou saibamos nós ou não, eles estão nos observando. Eles estão nos observando. E o que é que eles estão vendo? Que vejam isso. Obras que Deus fez na nossa vida. Capítulo 5. Quando Josué, assim liderando o povo, atravessa o Jordão, naturalmente a notícia correu. Já existia a notícia da travessia do Mar Vermelho e as vitórias no deserto, agora era manchete. Não era coisa de muitos anos atrás, era recente. O Rio Jordão secou diante de Israel. O capítulo 5 revela que a notícia chegou para todos os povos e nações de Canaã. E o verso 1 termina dizendo que derreteu-lhes o coração e não houve mais. Eles estavam vendo agora com seus próprios olhos. No verso 2 e 3, um fato que o povo de Israel não cumpriu no deserto e Deus não cobrou.
Interessante. Em Gênesis, a ordem era que ao nascer o menino no lar de alguém israelita, ao 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. O corte do seu prepúcio, que seria hoje, lembremos, aquela operação, intervenção cirúrgica da fimose. Mas o povo de Israel não fez isso no deserto. 40 anos no deserto. E não fizeram isso. E observe que Deus não cobrou deles. Pode ter até um significado espiritual nisso aqui. Mas chegando do outro lado, já na terra prometida, numa cidade chamada Gibeate Aralote, nome que está no final do verso 3, Deus dá ordem a Moisés: construam facas de pedra. Eles já tinham facas de metal, mas Deus disse: facas de pedra, e façam a circuncisão de todos os meninos, todos os homens de Israel, porque no deserto não fizeram. E aí temos então, se já tinha 40 anos que eles estavam no deserto, todos os homens de 40 anos para baixo não tinham sido circuncidados. Então todo o povo de Israel, de 40 anos para baixo, os homens, os meninos, são circuncidados. Observe que agora que eles entram no pacto de Abraão. Pacto esse que já deveria estar em todo o tempo. E é quando então se diz a palavra, no verso 9, Moisés fazendo este ato, disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de vós, retirei de vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal, até o dia de hoje. Gigal, para lembrar da circuncisão, que agora estavam totalmente livres da vergonha do cativeiro no Egito e daquele desalento da caminhada por todo o deserto. Se para o povo de Israel ser escravo era algo vergonhoso, se a lembrança de um deserto no qual viveram, de certa forma, em aperto, restrito em tudo, e nós vimos já nas palavras anteriores, falado por Moisés, é para deixá-los humilhados. Entretanto, agora é a hora de cantar a vitória, o livramento total, porque do Egito não ficou nada, agora estão no pacto inteiramente, pacto de Abraão. Será que nós também só seremos de Abraão, de fato, espiritualmente falando, quando estivermos do outro lado do Jordão? Não sei, mas já é tempo, pelo poder que há e a excelência do sacrifício de Jesus, que nós já estejamos em lugares celestiais, como desfrutando a terra prometida. Pelo menos por causa dos dons espirituais, da veracidade e glória do concerto da aliança em Cristo Jesus. Mas está registrado isso. Ainda no capítulo 5, nós temos a afirmativa de que o povo está no primeiro mês de um novo ano. Interessante. Quando é que eles saíram do Egito? No 14º ou 5º dia do primeiro mês, sendo por eles contado como sendo o primeiro ano. Então aqui naturalmente deveriam estar no ano 41º, no primeiro mês. Pelo que vem a ordem de Deus: realizem a Páscoa. Não era preciso Deus falar. Já era a ordem deles estarem seguindo as solenidades. E a Páscoa era determinativa. E o povo então vai fazer a cerimônia, a festividade da Páscoa. Isso está no verso 10 desse capítulo 5. E aí conta então que eles realizam a Páscoa. Mas o bonito também é que se até então o povo alimentou-se do maná, ao entrar na terra prometida em Gigal, eles comem do fruto da terra, pelo que imediatamente cessa o maná. Aí termina. Maná acabou e entra então na variedade e fartura da
terra prometida. Portanto, vou entender também que neste mundo, na caminhada desse deserto espiritualmente falando, nós temos que contar somente com maná. Não conte com mais nada. É com o maná. Lembrando que o maná é o pão vivo que desceu do céu. É Jesus, é a sua palavra, não letra, mas sim, aquilo que é vivificado pelo Espírito de Deus em cada um de nós. Ao chegarmos no céu, na terra prometida, aí nós seremos como o Senhor é, porque como Ele é, nós o veremos, e nós não estaremos andando mais por fé, mas teremos toda a plenitude dos lugares celestiais. Vai ser muito melhor do que cada um de nós possa imaginar. E ajuntando palavras mais excelentes que cada um falar, somando todas as palavras, ainda será muito pouco diante da realidade daquilo que Deus tem preparado para os seus. Vai acabar o tempo do maná, da restrição, e estaremos na fartura dos céus. Aí no capítulo 5, no verso 13 e versos seguintes, é que vamos ter um encontro de Josué com um anjo, naturalmente. Josué levantando cedo, já agora ao pé de Jericó, tendo atravessado o rio Jordão, ele tem encontro com um guerreiro, e a palavra coloca desta forma no verso 13: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Resposta, verso 14: e disse ele, aquele personagem que estava junto com Josué: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor, ou seja, príncipe do exército de Jeová. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Antes de prosseguirmos, o que temos de notável aqui? E de curioso, que sempre vem na mente: quem é esse anjo? Esse mensageiro de Jeová, príncipe do exército. Aí começam as conjecturas: é o próprio Jesus. Pode ser. É um anjo. Pode ser. O arcanjo Miguel. Pode ser. A palavra não disse. Então nós não podemos sair daquilo que a palavra disse. Ou seja, quem é esse personagem? É um príncipe do exército do Senhor. E o Senhor só tem um príncipe? Não sei. Pode ser Jesus? Pode ser. Pode ser o arcanjo Miguel? Pode. Pode ser o anjo Gabriel? Pode. Não é importante isso. Mas mostra que alguém estava presente, mostrando a Josué que a batalha não era dele. A questão também era da esfera espiritual. O exército espiritual também está envolvido na batalha de Josué aqui embaixo. Observe que é normal o aparecimento de um anjo, não de uma forma, vamos dizer assim, com esplendor, com auréola na cabeça, com asas. Não, ele apresentou-se como um homem normal. Chamam de teofania, a representação de Deus ou de algum ser celestial na forma de homem. Mas o importante é, Deus tem poder, e o enviado veio na forma de homem falar com Josué. Assim como já anteriormente já aconteceu. Por exemplo, aqueles 3 personagens que vêm falar com Abraão e aceitam o convite de Abraão para comer, assentam-se debaixo de uma árvore e comem com Abraão ali, como se fossem homens normais. Mas diz a palavra que eram 2 anjos e o próprio Senhor ali presente, que depois segue-se um diálogo mesmo de Abraão com o próprio Deus na intercessão por Sodoma e Gomorra, em particular a intercessão de Abraão
pelo seu sobrinho Ló. Então nada de novo. Mas Josué reconhece a presença daquela autoridade, se prostra, adora e coloca ao seu dispor. Adorando um anjo? Se for anjo, está adorando um anjo? Precisamos observar isso. Lá em Apocalipse, nós já temos uma colocação diferente. Já é João, o evangelista, que, admirado, ali surpreso com tanta coisa revelada a ele, se prostra diante do anjo que estava trazendo a mensagem da parte de Deus. Em Apocalipse, o anjo diz: olha, não faças tal. Eu sou o servo de Deus como você. Adora a Deus. Já é o tempo da plenitude, irmãos, em Apocalipse, em que o Senhor já tinha se revelado. O Senhor já era conhecido. E toda a obra redentora tinha sido concluída. Tanto no ver da ordem celeste, como na ordem terrestre. Agora, quando nós vemos no Antigo Testamento, várias vezes, alguém se prostrando diante do anjo e adorando, prestando culto ao anjo, e o anjo não retruca e recebe, não vamos entender que o anjo estava desviado, ou estava presunçoso. Não, porque tem outro sentido. É o se prostrar diante daquele que está representando Deus. Então não era adorar o anjo, era adorar a Deus, ali representado pelo seu mensageiro. Se alguém não entendeu bem isso, vamos ver um pouquinho mais à frente, ainda que não é o nosso estudo, mas só para colocar os exemplos. Quando Elias subiu ao céu, quem ficou como profeta e mensageiro de Deus na terra? Eliseu. Os demais profetas de Israel, que outros existiam, estavam de longe olhando. E vem Eliseu voltando sozinho. E vem quando Eliseu bate com a capa que fora de Elias no rio Jordão, e o rio se abre. E Eliseu atravessa a pé enxuto. Quando eles veem aquele prodígio, os profetas que estavam do lado do Jordão, além, dizem: o Espírito de Deus que estava sobre Elias, agora está sobre Eliseu. E vão lá e se prostram diante de Eliseu, adorando. Adorando a quem? A Eliseu? Não. Adorando a Deus que estava em Eliseu. Aí precisamos entender. Os anjos aqui, ou este anjo, príncipe do exército do Senhor, não estava recebendo adoração. Ele estava na posição de quem é o Senhor. No quartel a gente entende muito isso. Por exemplo, quando um comandante maior é convidado ou vai dirigir a cerimônia e chega no momento, ele não pode ir, ele manda um representante. Quando o representante chega na cerimônia, toda a tropa ali posicionada presta honra àquela autoridade que veio só representando, porque está sendo como a homenagem prestada à autoridade maior que tinha que estar presente e não pôde estar. Observe, o representante recebendo a honra daquele que o enviou. Por isso que Jesus disse: quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem honra Jesus como enviado de Deus, é como se estivesse atendendo e recebendo o próprio Deus. É o sentido desta palavra também. Continuemos um pouco mais à frente. Aqui ainda, no capítulo 5, no seu final, a ordem do anjo, ou do príncipe do exército do Senhor, tira os sapatos de seus pés, a terra é santa. A terra é santa? Era mais uma consideração da nobreza do momento e do local, pelo que ali estava realizando. Presença de Deus. Todo lugar que Deus está é terra santa. E é bom também para ficar aquele paralelo.
O Deus que falou a Moisés abriu o mar vermelho. O Deus que falou a Moisés diz também, tira as alparcas do pés. Para Josué está sendo como que repetitivo, mostrando que ao mesmo nível de tratamento que Deus tinha com Moisés, estava tendo com ele também, em todos esses detalhes. Mas prossigamos. O que temos no capítulo 6, para onde agora passamos, é quando o príncipe do exército do Senhor apresenta a estratégia de conquista de Jericó. Observe, a questão é espiritual. Nós temos muita Jericó na nossa frente, muito lugar para conquistar. Mas se a gente for com a nossa estratégia, não dá certo. Se a questão é espiritual, como disse Paulo, se a nossa luta é de ordem espiritual, a estratégia tem que vir de Deus, do alto. E assim é que aqui temos esse testemunho. É o príncipe do exército do Senhor é que apresenta para o general, vamos dizer assim, no caso de guerra, Josué, qual seria o comportamento para a conquista de Jericó. Muitas poderiam ser as formas, mas Deus tem a sua. E a forma foi essa. E o príncipe do exército do Senhor coloca: Jericó será conquistada assim. Coloque os homens armados, rodeando a cidade, em caminhada, seguindo-se 7 sacerdotes com as trombetas, tocando as trombetas, depois a arca do concerto, e depois toda a retaguarda do exército. E cerquem rodeando a cidade uma vez por dia. 7 dias vão fazer isso. O povo estará em silêncio completo. Só os sacerdotes com as trombetas de prata é que estarão tocando, rodeando a cidade. Façam isso uma vez no primeiro dia e voltem para Gigal, para o acampamento. Segundo dia, mais uma volta, uma única volta, da mesma sorte, e voltem para o arraial, e o povo em silêncio. Segunda foi, terceira segue, quarta, quinta, sexta. Na 7ª oportunidade, 7º dia, vocês vão andar em torno da cidade 7 vezes. Não uma só vez, mas 7. Os sacerdotes tocando, seguindo os homens armados da vanguarda, depois a arca do concerto, a presença de Deus, e a retaguarda fechando todo o exército. Caminhando 6 vezes em silêncio, só as trombetas tocando. Ao terminar a 7ª volta, aí sim, virem-se cada um para a muralha em Jericó e gritem com grande clamor e avancem, porque as muralhas vão cair. E cada um entre na cidade por aquilo e pelo caminho que estiver à sua frente. É a estratégia de Deus. Observe, não adianta achar que vai tremer na primeira volta, na segunda, na terceira. A muralha só cai ao concluir a 7ª volta. Todo o processo, irmão, de fé tem que ser concluído. Não adianta nós orarmos 6 dias, 10 anos, 20 anos, se o processo não completou. Continua em fé diante de Deus em todo o processo. Dê todas as voltas que tiver que dar. Depois de tudo completo, é que então nós teremos a conclusão com a resposta de Deus. Lembrando o testemunho dessa forma de ver, imaginando um recinto, um ambiente em que uma dona de casa vai encerar aquele cômodo. Primeiro passa a cera, não é assim mesmo? Espera secar, depois vem lustrando, dando brilho. Mas todo o recinto estará perfeito e completo naquele brilho quando todo o recinto, toda a área estiver reluzente. Tem que não só passar a cera, mas tem que ilustrar até ao final. Se alguém parar antes, o cômodo não está completo. Assim a fé também.
Isso que eu estou falando com os irmãos foi um testemunho que Deus deu para alguém, mostrando que ele orou pedindo uma benção. Todo esse processo de orar, pedir, esperar, era o quê? Encerar o cômodo, era dar lustre. Mas só que antes de terminar de ilustrar o cômodo, faltava um cantinho. Cansou, desistiu e foi embora. Perdeu a benção. Perdeu a benção. Fé tem que ser até ao final. A nossa caminhada no deserto dessa vida, irmãos, é de fé. Mas não adianta andarmos 30 anos e achar que, segundo o direito trabalhista, nós podemos aposentar. Não. Não há aposentadoria para o servo de Deus. Ele tem que terminar a carreira. Tem que concluir essa carreira. Não é assim que Paulo disse? Então, vamos em frente até concluir todos os passos de fé, até darmos todas as voltas naquilo que é a oposição à bênção que queremos receber. Isso está no capítulo 6. Outras ordens são dadas para esta conquista, está no verso 17. Josué diz para o povo da parte do Senhor: porém a cidade será anátema, amaldiçoada. Será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então há uma ordem agora. Vamos conquistar a cidade, derribar, destruir tudo. Não podemos pegar nadinha, nada, mas destruir tudo, porque a cidade é amaldiçoada. Só estaria tendo vida a mulher Raabe e toda a sua família, porque guardaram os mensageiros. E assim acontece. Com essas duas colocações, o povo avança para a cidade de Jericó e segue aquele processo. A cada dia uma volta, só as trombetas tocam, o povo em silêncio. Ao 7º dia, 7 voltas, só as trombetas tocam, o povo em silêncio. Mas, concluindo as 7 voltas, o verso 20 diz: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes das buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher. Quem é que não foi destruído? Verso 22. Raabe e a sua família, porque Josué dá ordem aos espias e diz: vocês vão à frente e vejam onde é que está Raabe com a sua família, e lá se posicionem defendendo a casa e os que nela estão. Tudo isso acontece nesse capítulo 6, conforme temos lido, assim está registrado. Verso 26, ainda do capítulo 6. Naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Paremos. Ficou uma maldição mais. Ninguém poderia reconstruir aquela cidade sem que isso não implicasse em um castigo, porque a cidade estava amaldiçoada. Se alguém resolvesse levantar a cidade, quando lançasse, vou dizer assim, a pedra fundamental, o início da obra, o seu filho mais velho morreria. E quando concluísse a obra, fechando, terminando, o último filho morreria. Nós vamos ver mais à frente que a cidade de Jericó venha a ser reconstruída em séculos à frente, mas aconteceu isso. Aquele que propôs construir a cidade perdeu toda a sua descendência. Fundou a cidade morrendo seu primeiro filho e terminou
com o sepultamento do seu filho mais novo. Cidade amaldiçoada. Termina o capítulo dizendo: assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Sequência, capítulo 7. O capítulo 7 inicia trazendo a informação de algo desagradável que tinha acontecido. Até então parece que não tem nada de grave, porque diz assim: prevaricaram os filhos de Israel no anátema, no amaldiçoado, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Interessante que fala prevaricar os filhos de Israel, mas fala que um homem de todo o exército desobedeceu às ordens de Josué, tomou alguma coisa que era amaldiçoada e guardou para si. E ninguém está sabendo, só ele e Deus. E o verso 2 vai dizer então que na sequência da conquista da terra, a cidade de Ai é o próximo alvo de Josué. Espias vão à frente, olham a cidade e vêm com a resposta: a cidade é pequena, muito pequena, não vamos cansar o exército deslocando para lá, vamos mandar 2 ou 3 mil soldados e pronto, é o suficiente para conquistar a cidade de Ai. E partem os 3 mil soldados, vão atacar a cidade pequena, mas que vexame. As coisas dão em contrário, o povo tem que sair correndo, alguns são derribados na batalha, e que vexame. O grande povo de Israel, ou o povo que tinha o Deus vivo como o seu Deus, está correndo diante dos seus inimigos. Uma cidade pequena estava vencendo a eles. E assim sendo, o verso 6 mostra para nós a consequência, ou que Josué estava entendendo. Então, diz a palavra, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre as suas cabeças. Que vexame. E vão eles lá, em sinal de luto, de lamentação, chorar, rasgar as vestes, lançar pó sobre as suas cabeças e se lança no chão em um ato de humilhação, de vergonha diante de Deus. Estão lá, derramando palavras diante de Deus. Senhor, por que foi acontecer isso? Que vão dizer as nações? E termina o verso 9 com uma pergunta de Josué para Deus. Então, que farás com o teu grande nome? Um Deus tão grande, sendo derrotado por uma cidade tão pequena? Esta era a observação de Josué. Será que Deus nos desamparou? A resposta de Deus é direta. No verso 10, disse então o Senhor a Josué: levanta-te, leia o verso 10, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do amaldiçoado, do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante de seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o amaldiçoado do meio de vós. Mas que absurdo, alguém vai dizer. Foi o Acã. O que tem que ver o povo todo com o problema do Acã? Irmãos, a ideia de Deus de unidade é muito forte. Nós vemos tanta coisa que nos separam,
Nós temos a tendência de nos separar, tem as divisões no meio da igreja. Às vezes dentro da igreja, sem querer, achando que estão fazendo bem, acabamos criando divisão. Às vezes criamos departamento da mocidade, departamento do adolescente, departamento daquilo outro. Se nós não tivermos cuidado, nós estamos nos faccionando. Ideia de nos separar e dividir. Podemos nos organizar, sim, em diversos departamentos, mas não vamos nos dividir. Quem for da mocidade tem que entender que é também do círculo de oração, é dos idosos, é das crianças, faz parte do mesmo corpo. A ideia de unidade. Por isso, uma palavra dita por Paulo, que achamos em Coríntios, se um membro do corpo estiver enfermo, o corpo todo está enfermo. Assim Deus olha também para nós, a igreja, o Israel, figura da igreja. Israel estava bem? Não estava bem, porque um membro do corpo estava doente, estava amaldiçoado. A doença no membro, a maldição no membro, estava contaminando todos. Irmãos, vamos estar atentos. Deus não se deixa dividir. Nós temos muita gente definindo Deus de muitas formas. Lembre-se que aquele apóstolo pediu para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor está aqui, mas aonde que está o Pai? À esquerda, à direita, em cima, mais longe ou bem distante? Quantos querem separar? Não existe possibilidade de separar. Foi quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não tem jeito de separar. O que há em Deus é uma unidade. E nós começamos a ficar separando para lá, para cá, para cá. Não, calma. Vamos ficar na palavra. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Sede de vós também um. Um em mim e eu no Pai. Então em Deus, não existe essa separação. Existe uma unidade. Tanto que ele fala que ele é a cabeça e nós o corpo. Mas, por favor, ainda que esteja um pouquinho separada a cabeça, está desunida? Está perfeitamente ligada e comandando todo o corpo. Assim, cada um de nós espiritualmente vamos entender, somos um corpo. Se alguém está doente, enfermo, em problema, desviado, ou desviando-se, ou em pecado, não fica apontando assim, aquele lá já caiu, como que se gloriando sobre ele. Eu estou firme, mas aquele já foi. Não, se ele foi, você está doente também. Que a doença de um é a doença de todos. Não é para ninguém se gloriar ou comentar em desprezo ou em vanglória, mas ao contrário, lamentar, porque é célula, é alguma parte do corpo que está se perdendo. Precisamos entender dessa forma. Por isso que diz aqui a palavra: confessai uns aos outros as vossas faltas, para quê? Sareis. É lançar fora o pecado, o sentido é esse. Não está com o pecado escondido, mas afastá-lo, repudiá-lo, para que haja saúde na igreja, no corpo. Assim Israel estava contaminado. Então Deus não ficou como que em conversa divagando com Josué, entrou direto. Por que está prostrado? Levanta, põe em pé. Tem pecado, tem maldição no meio do povo. E aí Josué não chora mais, não fala mais nada. Reúne o povo porque nós vamos apurar isso. E o que se segue, a partir do verso 16, reúne-se todo o povo e vão lançar sorte para ver qual é a tribo responsável por essa maldição. E, lançado a sorte, caiu sobre Judá. Tribo de Judá? Muita gente podia espantar, mas logo a tribo de Judá. Lança-se a sorte, cai sobre a família de Zerá. De muitas famílias na tribo de Judá, qual a família responsável? Zerá. Chega junto à família de Zerá, homem por homem, lança a sorte, cai sobre, enfim, na sequência, sobre Acã. Observe que Josué não colocou como dúvida, mas como tudo estava diante de Deus, estava entendendo que Deus estava conduzindo a indicação de onde estava o problema. E aí a palavra
é clara da parte de Josué, falando a Acã no capítulo 7, verso 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço de glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste. Não mo ocultes. Acã, descoberto, confessa a sua falta. Verso 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Homens são enviados à tenda de Acã, cavam, pegam o material, trazem a Josué, e então a ordem de Josué é uma só. Assim como envergonhaste o povo de Israel, o povo de Deus diante dos inimigos, assim seja envergonhada a sua casa. Pronto. E ele, Acã, com tudo que tem, com toda a sua família, é apedrejada ali, naquele local em que toda a congregação estava. Observem que não houve expiação, não. A condenação foi direta. A sentença foi dada e cumprida. Morra aquele que entrou na questão da maldição, na questão do anátema. Isso está no capítulo 7, conforme já citamos. A sequência, o capítulo 8, o que encontramos no capítulo 8 é a revanche. Vão conquistar Ai. Vamos mandar 2 ou 3, que agora o Senhor conosco, 2.000 ou 3.000 já é suficiente, não vão cansar o povo. Mas a ordem de Deus é diferente. Não, manda o povo todinho. Não é sentido que precisava de reforço, não, viu, irmãos? É para todo o povo ser participante de um desagravo. É todo o povo ser testemunha de uma vitória que Deus ia dar. A derrota anterior foi por causa do pecado. O pecado faz separação entre Deus e o seu povo. Observe a gravidade do pecado, que às vezes alguns acham que não tem importância uma coisa ou outra. Não, tem importância. Cada um que erra e oculta o seu erro, que prejuízo é na casa de Deus isso? Sem medida. Mas a estratégia é dada no capítulo 8 da parte do próprio Deus. Vocês vão atacar a cidade pela frente, só que vocês vão fazer a cena de que estão com medo e vão fugir. Porque ao mesmo tempo vocês terão na parte de trás da cidade uma tropa de prontidão e emboscada. Quando os moradores da cidade de Ai saírem no encalço de vocês que parecem estar fugindo, a emboscada entra e destrói a cidade. E quando o fogo da queima da cidade aparecer, então vocês deixem de fugir e avancem agora para a batalha final. E assim, uma estratégia simples é feito, é cumprido todos os detalhes que aqui estão colocados. Josué manda 30.000 homens saírem mais cedo para viajarem e caminharem de noite para cercar a cidade por trás sem ninguém perceber. E de manhã Josué vai de frente para a cidade, à luz clara, para provocar o exército inimigo. Mas quando eles saem, Josué começa a fugir. Isso é encenação. Todo o povo da cidade é chamado para sair todo mundo no encalço do povo de Israel, achando que estavam fugindo como da primeira vez. Aí a emboscada entra na cidade, destrói tudo, e vendo o fogo, Josué manda o exército não fugir mais, mas avançar, e assim a cidade de Ai, que também era ligada a Betel, são tomadas, sendo a vitória completa, para desagravo
da derrota anterior, e para o povo ver que a única coisa que pode fazer o povo não ser abençoado é somente a transgressão no meio do povo. Se não houver pecado, Deus é com o povo e ninguém pode com ele. Mas, se não tiverem cuidado, o pecado faz separação. Termina o capítulo 8, falando ainda de Josué no seu cuidado de cumprir os mandamentos deixados por Moisés, no ato de que ele deveria escrever a lei em pedras, ler diante do povo no Monte Ebal e no Monte Gerizim, o povo distribuído metade no monte e outra metade no outro, e ali estariam falando das bênçãos e das maldições, que nós estudamos em Deuteronômio. O povo estaria respondendo amém a cada palavra de bênção, a cada palavra de maldição. E o sentido, o resumo sempre é: o povo será abençoado toda vez que andar na palavra de Deus, seguindo os seus mandamentos. E o povo será amaldiçoado toda vez que deixar de seguir a Deus, não obedecendo aos seus mandamentos. E aqui então, terminando o capítulo 8, fazemos a nossa interrupção para prosseguir numa próxima oportunidade a partir do capítulo 9. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.